eu costumo dizer que o fiel, ele é bom ser fiel, mas o leal, ele está acima do fiel. Lealdade. A lealdade É uma característica... é algo assim tremenda e é algo... São poucos, hein? Exatamente. Lealdade. Lealdade. Às vezes a gente fala de lealdade, não é lealdade a mim, ao pastor Eliseu, é lealdade à causa, que eu faço parte, que no momento sou eu na liderança ali que Deus me concedeu. Né? Porque às vezes as pessoas têm dificuldade em ser leal, porque falam, eu estou sendo leal à pessoa, e não é a pessoa. A pessoa vai ser uma alavanca para que você cresça também. Ou seja, aquele pastor, aquele líder, ele é uma alavanca que vai fazer com que a sua vida seja transformada a cada dia. Mude, Deus está usando ele, aquele pastor. Né? Então, quando eu estou sendo leal ao líder, ao pastor, automaticamente eu estou sendo leal à causa que ele defende. Né? E qual que é a causa? É Jesus? Então é aí que eu tenho... Então, as pessoas têm dificuldade de ser leal porque não entendem o que é ser leal. Né? E fora os benefícios que a lealdade vai te trazer. A lealdade te traz benefícios para a tua vida. Físico e espiritual. Né? Porque a partir do momento que você se posiciona como alguém leal, você vai ser conhecido como alguém com essa característica. Entende? Quando você resolve amar as vidas, amar o reino de Deus, você passa a ser conhecido como alguém que ama, que é apaixonado. Então as pessoas vão corresponder a você pelo que você transmite. É lealdade? Então esse cara é leal. Então olha o benefício. Quando as pessoas, elas vão te corresponder a isso. Entende? Não, é um assunto interessante, né? É o oposto do que a gente falou no último podcast, de traição. Né? Um dos podcasts antigos. Lealdade é o oposto, né? Pode-se dizer, da traição. É o cara que mantém uma posição diferente do que é inclinado a trair a causa. Né? Porque quando a gente fala da traição de Judas, ele não traiu apenas Jesus, ele traiu todo um movimento, toda uma causa, ele traiu. Os anjos olharam e ficaram... Aconteceu, ele traiu. Os demônios olharam e falaram, ele traiu, aconteceu. Né? Então ele foi visto como traidor, ele é conhecido como traidor. Então, você é conhecido pelas características que você manifesta. E engraçado que a gente está falando aqui de tempos ruins, né? Tempos de barcos que estão naufragando, de lutas, de tribulações, de tempestades. A deslealdade de Judas levou ele à morte, né? E a possessão demoníaca, né? Você vê que a Bíblia diz que antes de trair, Satanás entrou em Judas, né? Eu repeti isso várias vezes no episódio passado, retrasado, se eu não me engano. E em contrapartida, os 11 que ficaram com Cristo morreram pela causa, né? Morreram pela eles causa. Não foram fiéis, eles foram leais. Porque você vê que antes da crucificação, eles eram fiéis, né? Por quê? Eles estavam com Jesus até um nível. Tanto é verdade que Judas traiu Jesus, né? Negou Jesus, ou melhor dizendo. Negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Pedro. Pedro, né? Ele negou, desculpa, foi Pedro. Negou Jesus 3 vezes antes do galo cantar. Então, ele era fiel quando estava com Cristo. Então, o fiel, ele é fiel quando tem um documento para ele honrar,
né, uma certidão de casamento, uma CLT assinada, uma carteira assinada. Então ele é fiel porque ele estava à base do contrato. na base do contrato ali, então ele mantém. Agora, após a crucificação, eles entenderam que a fidelidade era algo muito raso. Eles falaram, não é só a fidelidade, eu tenho que ser um com Jesus e eu tenho que morrer por Cristo. E todos morreram por Jesus, menos João, né? Menos João. Todos morreram por Cristo. Todos se sacrificaram por Cristo, se sacrificaram pela causa e morreram diante de grandes tempestades, né? Você vê que cada um teve uma morte terrível, né? Tiago morreu ao fio da espada, Paulo foi decapitado em Roma, Pedro foi crucificado de ponta cabeça, né? Outros foram também degolados, morreram por lanças, queimados, né? Se eu não me engano, Bartolomeu foi queimado. Então, eles morreram diante de grandes tempestades, né? Aí, fazendo um link, Jó, ele teve o escape, Deus 3 vezes mais para ele do que ele havia perdido. Agora, os apóstolos, eles no meio da tribulação, da tempestade, no meio da morte, eu vou ir para a eternidade, mas eu vou ser leal com Cristo. Eles morreram pela causa. E a maioria deles era um privilégio, né? Era honroso, né? A gente vê o cristianismo em outros países que vi pessoas pregando, né, falando que honra é morrer pela causa. Honra é morrer pela causa, né? Então, isso é evangelho, né? Isso é evangelho. Então, se a gente chegar numa situação para você subir de nível, é morrer pela causa, é morrer pelo evangelho, né? E a gente pode entregar nossa vida para o Senhor Jesus a ponto de que seja honroso isso mesmo, né? E não é, eu vou te falar, não é difícil, viu? A gente ouve relatos de pessoas em volta do mundo aí que... Eu conheço pessoas que estão no Brasil, mas que são de países de regime rígido, totalmente contra o cristianismo, que para eles a honra está em voltar para o país deles, para lá eles morrerem. Então, ouvi um casal falando sobre isso. Se você ouvir, é outro patamar, é outra, sabe? É um nível de evangelho assim do tempo dos apóstolos, né? E não é brincadeira isso, é verdade. Eles vêm para o Brasil e querem voltar para o país deles, para lá eles serem mortos. Porque aí está a honra. Imagina, aí está a honra, morrer pelo evangelho.